Ó, pessoal, hoje nós iremos começar a falar aí sobre a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Na Rede de Atenção Psicossocial, vocês irão ver que o CAPS, ele é a porta reguladora dos serviços de saúde, tá? Então, aqui eu irei mostrar para vocês os serviços de saúde mental que podem existir nos municípios, tá? Municípios maiores, nós até temos todos esses serviços que nós vamos ver. Alguns desses serviços são instituições e outros serviços são programas, tá? Aqui vocês vão entender que os hospitais psiquiátricos estão se fechando, estão realmente sendo abertos serviços para ofertar ao paciente com transtorno mental uma melhor assistência. E a gente vai se detalhar mais ao CAPS, tá? Porque vocês têm que compreender como é a sistematização do CAPS, como o CAPS trabalha, certo? Por isso que nós iremos nos deter mais nele, tá? E nos nossos próximos serviços, vocês vão ver que a gente vai ser mais rápido, certo? Então, a gente vai ter mais um tempinho aí para falar sobre CAPS, por quê? Porque todos os demais serviços que nós iremos ver, eles estão ligados ao CAPS. Ok? Então, vamos passar aí. Aqui, pessoal, tá pequeno demais? Tá? Aqui, o que é um CAPS? Primeiro, a sigla do CAPS, né? É Centro de Atenção Psicossocial, certo? Que antes, quando até a gente já viu a política e viu o percurso histórico, nós vimos que ele iniciou se chamando Núcleo de Atenção Psicossocial, NAPS. Hoje, a nomenclatura é CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. É um serviço ambulatorial de atenção diária que funciona segundo a lógica do território, tá? Então, vocês irão ver que é um serviço que vai trabalhar a clínica, vai trabalhar a sintomatologia do paciente, tá? E vai ser desenvolvido de acordo com o município, com o território em que o CAPS funciona. Nós temos CAPS de referência, que ele vai abranger ele abrange o seu atendimento para outras cidades, como, por exemplo, o CAPS daqui do ICO, ele é um CAPS de referência, tá? E nós temos CAPS que são só do município, certo? Como, por exemplo, os CAPS 1 que nós temos aqui. Oroz é só do município de Oroz, Lavras é só de Lavras, Cedro é só de Cedro, certo? O CAPS, ele oferece cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, né, que a gente já viu, através do fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos, gradativo dos hospitais psiquiátricos, evitando internações desnecessárias. A gente já viu que há uma regulação dessas internações psiquiátricas, favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias. Tá? Então, o CAPS, ele trabalha a clínica e trabalha o seu principal objetivo, que é a ressocialização do paciente. Ele atende prioritariamente pacientes com transtornos mentais severos e persistentes
em que o comprometimento requer monitoramento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Vamos entender aí essa questão de prioritariamente. Nós temos pacientes que apresentam transtornos mentais leves, e são aqueles, o que são transtornos mentais leves? São aqueles onde o paciente ele consegue muito bem conviver com sua doença, ter um controle sobre a sua doença e desenvolver suas atividades normais. Ele trabalha, ele cuida dos seus afazeres domésticos, ele cuida da sua vida, tá? E convive muito bem com sua doença, tendo um controle dela, certo? Então, esses são considerados transtornos leves. Já nós temos pacientes que apresentam transtornos mentais severos e persistentes, tá? Que são transtornos graves, onde muitas vezes esse paciente ele não consegue ter um controle da sua própria doença, muitas vezes ele vivencia a doença e não consegue desenvolver atividades da vida diária. Ele não consegue trabalhar, tá? Então, é como se a doença que controla o paciente, não o paciente que controla a doença, certo? Então, são pacientes que têm muitas crises, são pacientes que precisam de uma maior assistência, porque eles estão sempre buscando serviço, tá? Então, o que é que acontece? O CAPS, ele atende os dois tipos de pacientes, tanto os leves quanto os graves, tá? Só que, pessoal, se a gente puder fazer com que os pacientes leves frequentem as estratégias de saúde da família, peguem muitas vezes seus medicamentos lá, tá? Porque esses pacientes leves, muitas vezes eles só vêm ao CAPS para conversar com o médico, com o psiquiatra, ou para pegar medicação, tá? Então, se a gente conseguir que esses pacientes sejam atendidos nas estratégias, então o CAPS vai ficar mais voltado para os pacientes graves. Isso vai fazer com que esses pacientes, isso vai fazer com que o CAPS fique menos lotado, tá? Onde a demanda, ela fique menor, certo? Então, a questão de prioritariamente aí, é que o CAPS, ele está prioritariamente para os pacientes graves, severos e persistentes, tá certo? Mas ele também está lá para os casos leves, ok? Entenderam essa questão do prioritariamente? Outra coisa é a questão do monitoramento. Nós temos 3 tipos de monitoramento. É o monitoramento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Monitoramento intensivo é aquele onde o paciente, ele passa toda a semana no CAPS. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, esse paciente ele está no CAPS. O CAPS, todo CAPS, ele pode criar seus próprios regimentos, tá? E daí, dentro dos seus regimentos, ele pode estar estipulando horários para esses pacientes estarem lá. Então, digamos que os pacientes graves ficam lá de 8 às 16 horas, certo? Então, eles vão para o CAPS, esses pacientes com monitoramento intensivo, eles vão para o CAPS de segunda a sexta e ficam lá no horário de 8 às 16 horas, certo? Veja que essa questão do horário, isso vai variar de CAPS para CAPS, devido ao regimento que cada CAPS pode criar. Cada CAPS pode criar suas normas, tá? Lucas está aí falando que no Cedro fica de 7 às 16 horas,
certo? Então, isso é um regimento, essa questão do horário, é um regimento que o CAPS de lá, do Cedro, colocou. É uma norma que eles colocaram, certo? Para os pacientes ficarem, tá? O monitoramento semi-intensivo são para os pacientes que irão ficar no CAPS 2 ou 3 dias durante a semana, certo? Então, 2 ou 3 dias durante a semana, no caso aí, de 7 às 16 horas, o paciente ficará lá no CAPS. E o monitoramento não intensivo, ele vai servir para aqueles pacientes que vão uma vez ao mês, tá? Que aí entre os pacientes leves, certo? Os pacientes que vão uma vez por mês, ou conversar com um psiquiatra, ou com algum outro profissional, vão pegar receita, né, para medicação, certo? Então, veja, os pacientes em monitoramento intensivo e semi-intensivo, eles passam, né, esse horário no CAPS, esses dias no CAPS, e lá eles vão ter alimentação, eles irão ter as medicações nos horários certos, eles irão realizar oficinas, eles irão descansar, tá? Então, há todo um planejamento, há toda uma organização para que esses pacientes façam, certo? Eles não vão lá, só ficar lá sem fazer nada para dizer que está no CAPS, não. Tem que ter algo para que eles ocupem a mente, para que a gente faça terapia. Eles vão lá realizar terapias. Nesse tempo que eles passam lá, pode ter consultas, tá? A enfermagem, ela tem que estar sempre atenta, ela tem que estar sempre observando o paciente em monitoramento intensivo e em monitoramento semi-intensivo. Ela vai observar o quê? O comportamento desse paciente. A enfermagem, ela vai cuidar da medicação, da alimentação, vai cuidar com que esse paciente faça as terapias, tá? Vai muitas vezes, junto com o assistente social, chamar a família, porque determinado paciente está com comportamento estranho, está com comportamento diferente do habitual, tá certo? Então, os pacientes do CAPS, eles são monitorados através desses 3 tipos aí. Monitoramento semi-intensivo, ou monitoramento intensivo, os pacientes passam o dia no CAPS, de segunda a sexta. Monitoramento semi-intensivo, os pacientes passam 2 ou 3 dias frequentando o CAPS. Ou então, no semi-intensivo, os pacientes podem todos os dias só um turno, por exemplo. Eles vão todos os dias pela manhã, ou eles vão todos os dias à tarde, tá? Mas eles não ficam o dia todo, todos os dias, como intensivo. E não intensivo vão uma vez no mês. Aí vocês podem perguntar, mas quem é que diz onde o paciente vai? Para que tipo de monitoramento o paciente irá? Tá? No CAPS, nós temos um serviço de triagem. Então, todo paciente que é admitido no CAPS, ele tem que primeiro passar por um sistema de triagem, pela triagem, tá? Quem faz a triagem? Qualquer profissional de nível superior, ele pode realizar a triagem. Geralmente, a triagem fica mais para a enfermagem ou para a psicologia, certo? Mas não impede que o assistente social faça essa triagem, que o terapeuta ocupacional, certo? Que outro profissional de nível superior o faça, tá? O que é essa triagem? Quando a gente entrar em anamnese, eu vou até mostrar um prontuário de triagem para vocês. Um modelo, né?
Então, a triagem ela tem que conter a queixa do paciente e do seu familiar, tá? Porque o paciente de CAPS, ele não vem ao CAPS sozinho. O paciente com transtorno mental, ele não é atendido no CAPS sozinho. Ele tem sempre que ter um acompanhante, tá? Esse acompanhante, pessoal, geralmente é uma pessoa da família ou um cuidador, certo? Por quê? Porque a gente tem que entender como é que a doença surgiu, por que é que o paciente está sentindo isso hoje. A gente tem que compreender como é a história desse paciente, certo? E ele, por ser um paciente com transtorno mental, muitas vezes não vai dizer, a gente não pode confiar 100% no que ele está dizendo, né? Então, tem que ter um acompanhante. Inclusive, tem profissionais que não atendem paciente com transtorno mental se ele for a uma consulta sozinho, certo? Então, a importância do acompanhante. Outra coisa, paciente de CAPS, ele tem que ter um responsável, certo? Na abertura do prontuário do paciente do CAPS, tem lá um local da assinatura do responsável. Tem que ter alguém que seja responsável pelo paciente. Nós do CAPS não podemos ser responsáveis pelo paciente sozinho, tá? Nós somos corresponsáveis, mas a família, o cuidador, ele tem que ser responsável, tá? E daí ele assina como responsável por esse paciente, certo? Às vezes, nós recebemos telefonema de alguém dizendo assim, tem uma pessoa aqui na rua tal, jogando pedra nos carros, jogando pedra nas pessoas, ele tá louco, e daí vocês do CAPS venham buscar ele. Nós não temos essa função de buscar paciente em meio de rua, não, tá? A gente orienta. Então, a senhora ligue para a polícia, para que a polícia tome as devidas providências, certo? Aí, o que é que acontece? Liga-se para a polícia, eles lá ligam para a polícia, e daí, se a polícia vê que realmente é um paciente com transtorno mental, né, ele vai e traz esse paciente para o CAPS. Se esse paciente que a polícia trouxe for um paciente nosso, né, se já for um paciente que esteja sendo acompanhado pelo CAPS, então o que é que acontece? Nós iremos tentar tirar esse paciente da crise, vamos assistir, cuidar desse paciente, vamos entrar em contato com a família, porque tem um responsável que já assinou como responsável por ele, certo? E daí a família vem, a gente entrega esse paciente à família, dá as informações, as orientações, tudo tranquilo, tá? Se esse paciente não for um paciente nosso, a gente cuida, a gente tira o paciente da crise, assiste o paciente bem direitinho, e daí a gente devolve à polícia, tá? Para que o policial leve ele para casa ou tome as medidas aí cabíveis. Por que é que a gente não chama a família? Porque a gente não sabe quem é a família, a gente não tem o conhecimento de quem é o responsável por essa pessoa, certo? Então, daí a importância de vocês saberem que paciente de CAPS, ele sempre tem que ter um responsável. Paciente de CAPS, ele sempre tem que vir acompanhado em consultas, tá? Aí vocês podem imaginar, mas eu tenho um parente e ele tem transtorno leve e ele não vai com nenhum acompanhante para a consulta. Sim, esses casos leves, como a gente já viu, o paciente ele controla a doença. Então, o paciente ele tem uma noção, certo? Então, ele vai ter noção das orientações. Mas um paciente grave, um paciente em crise, o que é que ele vai entender das orientações? Ele não vai entender. Daí,
o porquê de se ter um paciente ou de se ter um acompanhante com esse paciente. Tranquilo? E daí, pessoal, voltando para o monitoramento, né, na triagem, a gente pega as queixas do paciente, tá? Pega as informações do acompanhante, certo? A gente vê a questão das comorbidades, se esse paciente tem outras patologias, além do transtorno mental, tá? Se ele faz uso de outras medicações, certo? E lá na triagem, nós também vamos ver os aspectos gerais desse paciente. O que é que nós observamos nesse paciente, certo? Daí a importância de ser um profissional de nível superior que esteja fazendo essa triagem, porque ele já tem conhecimento sobre as patologias, sobre os transtornos, ok? Então, o profissional que está lá, ele que vai direcionar esse paciente para algum dos profissionais do CAPS e também para o serviço de monitoramento, tá? Então, o profissional ele pode indicar o paciente para o psiquiatra, para o psicólogo e para o monitoramento semi-intensivo, tá? Pode encaminhar para o psiquiatra e para o monitoramento não intensivo, certo? Pode indicar para outro profissional e para o sistema intensivo, para o monitoramento intensivo, certo? Então, veja que não há uma ordem de monitoramento, tá? Não é sempre que o paciente entra em intensivo, depois vai para semi-intensivo, depois vai para não intensivo. Não é assim, tá? O paciente ele pode entrar logo no intensivo, ele pode entrar logo no intensivo, pode entrar logo no semi-intensivo. Não há uma ordem. O monitoramento é aquela que o profissional vê a necessidade do paciente estar, tá? Muitas vezes o paciente está em um monitoramento e ele é colocado em outro, certo? Quando, por exemplo, a equipe observa que esse paciente está em está em monitoramento semi-intensivo e ele está tendo sucessivas crises, a gente precisa observar mais esse paciente e daí ele vai para o monitoramento intensivo, tá? Nós já tivemos pacientes que estavam em monitoramento intensivo e daí elas foram para o monitoramento semi-intensivo, certo? E daí vai se encaixando nos tipos de monitoramento, ok? Quando surgem os CAPs, tá? O CAPS, ele surgiu, né, o primeiro CAPS aí, NAPS-CAPS, foi em São Paulo, tá? E o primeiro CAPS aqui no Nordeste foi na cidade do Iguatu, certo? Iguatu, pessoal, quem é de lá sabe que lá tem uma rede, né, muito vasta, muito ampla, com relação a RAPS, né, a atenção psicossocial, certo? O CAPS, ele trabalha com alguns tipos de portaria, principalmente as portarias 224 de 92 e a 332 de 2002. A portaria 224 de 92, ela trabalha, né, com ela trabalha com o processo de desinstitucionalização, tá? Ela cria os CAPs, certo? Ela oferece o atendimento, os CAPs, ela regula as internações hospitalares, ok? A portaria 336, ela amplia os tipos de CAPs, assim como ela trabalha com algumas atividades que o CAPS vai desenvolver. Mais na frente, nós vamos ver as atividades que o CAPS pode estar desenvolvendo, certo? E daí, pessoal,
Quem pode ser atendido no CAPS? No CAPS, pode ser atendido pessoas que apresentam sofrimento psíquico. Qual parte, Jaime? Travou aí. As das portarias? Jaime? Pronto. Jaime, o CAPS, ele trabalha com algumas portarias. As principais são a 224, de 92, onde ela trabalha tipo o processo de desinstitucionalização, que é o quê? A criação dos serviços extra-hospitalares, tá? A criação de CAPS, a criação dos programas que o CAPS coordena, certo? E também o controle da internação dos hospitais psiquiátricos. Não há um controle, né? Não há uma regulação. Quem faz essa regulação? O próprio CAPS, tá? Ele atende o paciente, faz todas as tentativas de tratamento, em último caso, ele vai encaminhar esse paciente para o hospital psiquiátrico. A portaria 224, ela orienta isso aí, certo? O CAPS também trabalha com a portaria 336. A portaria 336, ela amplia os CAPS que já tem, tá? E ela trabalha com os princípios do SUS e alguns tipos de atividades. Essas atividades a gente vai ver mais na frente, tá? Que são os tipos de atendimento que o CAPS pode estar ofertando à população, ok? E daí nós temos quem pode ser atendido no CAPS. Pessoas que apresentam sofrimento psíquico, que comprometem seus projetos de vida, tá? Então, lembram, acho que foi nas aulas anteriores, quando eu disse para vocês que paciente que não tem transtorno mental, mas tem algum sofrimento psíquico devido a uma perda, a uma separação, a um estresse, a insônias, a choro fácil, elas estão passando por um sofrimento psíquico, tá? E daí elas podem ser atendidas, elas devem ser atendidas no CAPS, ok? Preferencialmente, pessoas com transtornos mentais severos e ou persistentes, ou incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e também crianças e adolescentes com transtornos mentais, tá? Aqui é aquele prioritário que nós vimos antes, né? Por isso aqui o preferencialmente. E sejam pacientes com transtornos mentais graves, severos, persistentes, tá? Além disso, nós temos os transtornos mentais que foram desenvolvidos devido ao uso excessivo de álcool e drogas, que por isso que nós temos o CAPS-AD, e crianças e adolescentes que apresentam transtorno mental, e por isso que nós temos o CAPS-I. Mais na frente nós vamos ver os tipos de CAPS, certo? Também vamos atender no CAPS os usuários com longa história de internação psiquiátrica, que nunca foram internados ou foram atendidos em outros serviços de saúde e foram encaminhados para o CAPS. Então, todos esses pacientes com transtorno mental ou com sofrimento psíquico irão ser atendidos no CAPS, ok? Aí, pessoal, como eu falei para vocês, nós trabalhamos com o manual do CAPS. Todos esses slides, eles foram montados em cima do manual do CAPS. E daí, esse slide aqui, como se faz para ser atendido no CAPS? Através de encaminhamento, certo?
encaminhamento de qualquer serviço de saúde, ou por procura espontânea, ou pela estratégia de saúde da família, tá? Isso é o que o manual prega, é o que o manual diz. Só que, como eu falei para vocês, cada CAPS pode criar as suas normas, não foi? Pode criar o seu regimento, a sua forma de trabalhar. E daí, alguns CAPS criam normas para a questão desse encaminhamento. Por exemplo, o CAPS daqui do ICOL, ele tem uma norma que paciente para ir para o CAPS, ele tem que ser encaminhado pela estratégia de saúde da família, certo? Então, paciente, quando precisa, né, quando ele necessita ir ao CAPS, seja por um sofrimento psíquico, seja pelo próprio transtorno mental, ele primeiro vai na estratégia, pega o encaminhamento, né, que lá ele vai ser consultado, caso os profissionais vejam a necessidade, vão encaminhar esse paciente para o CAPS. E daí ele vai lá, marca o dia da sua triagem e desenvolve-se aí o que vai ser feito com ele, certo? Mas aqui no ICOL, o paciente que vai para o CAPS, primeiro ele tem que passar na estratégia de saúde da família, conversar ou com o médico ou com o enfermeiro, e daí eles vão ver a necessidade do encaminhamento para este serviço, certo? Aí, nós temos aqui algumas funções do CAPS.